Vos apresento Pedro Jeromel, o gato da minha irmã. Férias é isso, né? Família toda reunida aqui. Ele quis aparecer de toda forma no vídeo. Já tive que cancelar um vídeo anterior porque ele derrubou um negócio aqui. Enfim, e agora comecei a gravar e o vizinho ligou uma roçadeira aqui do lado, né? O gremista não tem um dia de paz, mas vou ter que gravar aqui, é o tempo que eu tenho e vamos embora. Eu tava vendo ontem à noite nas redes sociais uma notícia, ou boato, ou seja lá qual for a palavra, sobre o interesse de Alan Ruiz em voltar para o Grêmio, né? Ele se diz muito gremista, se diz querendo ajudar o clube a sair da Série B e etc, etc. Eu não vou ficar aqui comentando, né, caçando clique, falando de especulações, de pseudo-notícias ou até mesmo de notícias, mas que não estão confirmadas e tal, especulações, né? Porque não vem ao caso, sabe? Mas sobre o Alan Ruiz especificamente eu vou falar, e nem é só sobre ele, na verdade, é sobre é sobre o estalo que me deu quando eu li aquela notícia, né? Porque o que eu acho, tá, do Alan Ruiz? Eu acho um cara que realmente aparentemente fracassou na carreira, né? Ele chegou a jogar depois do Grêmio, ele foi pro Sporting de Portugal, o cara que tinha uma carreira ali se encaminhando para grandes voos, né? E depois ele jogou, sei lá, no Arsenal de Sarandi, no Colón da Alemanha, não, no Colón da Argentina. Depois foi para um time até que eu nem sei dizer o nome, acho da própria Argentina também. Então ele tá em baixa, né? O cara que ainda é novo, tem 28 anos. Então assim, a princípio, eu não sei como ele anda jogando, eu confesso que eu não tô vendo, né, o Alan Ruiz jogando. Mas a princípio, confesso que eu aceitaria ele no Grêmio de volta. Obviamente com um salário muito baixo, obviamente... tu é tão gremistão assim, então tá, então o valor é esse. Obviamente uma peça de elenco, provavelmente, né? Um caráter meio de aposta, apesar de já ter uma idade avançada ali de 28 anos. Não é uma aposta no sentido de ser um jovem, né? Mas por que eu aceitaria então se aparentemente o futebol dele deu uma desandada na carreira, né? Cara, porque assim, ó, eu acho que ele tem algo que falta muito ao Grêmio. Ele tem uma personalidade, um engajamento com a causa que foi um dos motivos que nos rebaixou, né? Como eu sempre digo, o Grêmio ter caído, um clube grande cair de forma geral é tipo um avião cair. Precisa dar 20 coisas erradas, né? Se acontecer 19 coisas, não cai. O cara pode fazer 19 coisas erradas pedindo para cair, mas se a 20ª não acontecer, ele não cai. Né? É tipo um avião, cara, tem muito sistema de segurança, assim, tem que ter erro humano, aí tem que ter azar, aí tem que falhar não sei mais o que, aí depois o reserva falha também, aí não sei o que, tem que dar muita coisa errada ao mesmo tempo para acontecer. E eu acho que, olha ali, tá assistindo o vídeo, é isso aí, Jeromel. E eu acho, cara, que um dos 20, né, por isso que eu quero dizer, não foi por isso que o Grêmio caiu, mas um dos motivos, na minha opinião, foi a personalidade dos jogadores. A personalidade, sabe? Esses dias eu tava vendo o Borja falando, né, fazendo uma retrospectiva do 2021 dele. Eu confesso que eu nem li a matéria para não me irritar, mas no título, por mais caça-clique que seja, por mais alarmista que tenha sido a matéria ali, mas falava a palavra maravilhoso, aspas pro Borja, maravilhoso. Cara, não tem como tu usar a palavra maravilhoso estando num clube que caiu para a segunda divisão, né? Por mais que tu fale da tua participação na seleção, fale do número de gols que fez na temporada, não tem como tu fazer um balanço do teu ano e usar a palavra maravilhoso. Não tem. Aí isso mostra, a gente chegou a pensar, eu cheguei a pensar, né, que o Borja era um cara sanguíneo, um cara engajado na causa, um cara que tinha a personalidade que a gente precisava. Sobretudo depois daquele jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, que a gente ganha, né? Ele encara o Diego Alves, ele encara mais não sei quem, e faz confusão, e faz gol. Só que ali, agora, vendo, né? Depois acompanhando até a jornada do Borja como um todo no Grêmio, ali me parece que ficou claro agora, né? Agora fica claro que ele não estava brigando pelo Grêmio, ele estava brigando por ele. Aquela briguinha ali não era, não, esse cara aí tem sangue no olho, esse cara aí vai representar o Grêmio e etc. Não, cara, ele tava brigando assim, CPF contra CPF, entendeu? Era ele, Miguel Borja, contra Diego Alves.
Era essa a briguinha que tava rolando ali. Não tem nada a ver com o Grêmio, não. Seguinte, aqui é sangue no olho, tem que respeitar, aqui é Grêmio, eu vou tirar esse clube do Z4. Não tinha isso. O Grêmio como um todo não tem isso. Até pouco tempo atrás, um dos caras que, até justiça seja feita, foi um dos melhores do Grêmio na temporada, e aí tu vê o nível, né, do Grêmio. Claro, um dos melhores com grandes espaçamentos de sumiço, mas ainda assim no saldo geral foi um dos melhores, que é o Diego Souza. Cara, o Diego Souza começa a temporada, o Grêmio já mal, o Renato já quase caindo, né? Claro que não estava em Z4 nenhum ainda, mas o Grêmio já irritando o torcedor, e o Diego Souza fazia gol e ia fazer dancinha dentro do gol, dentro da goleira ali, pros filhos dele. Eu falei isso na época. Cara, que descolamento da realidade é essa? Às vezes tu tava empatando contra o, sei lá, contra o Lajadense em casa, sei lá, não lembro que tipo de jogo, mas assim, era um jogo que a gente tava ainda puto, ainda não tava sendo legal, a atuação do Grêmio uma bosta, vinha de 2 derrotas ou 2 empates, eu não sei o que, aí o cara fazia um golzinho desse e ia dançar. Cara, é esse o espírito. E olha que o Diego Souza é um cara que esse assim eu sempre achei que tinha o espírito certo, sabe? E ele tava fazendo isso, cara. Ele, o que tu vai esperar do Léo Pereira? Sabe? Aí chega o Douglas Costa, um cara fora de série, tipo, qualidade indiscutível, experiente, rodado na Europa, jogou com os melhores do mundo. Tá, esse cara tem noção, né, da vida, do que tá acontecendo. Foi o cara mais sem noção de todos. Pediu pra casar pela 3ª vez no ano, às vésperas do jogo mais importante do Grêmio na década. O cara que manda tchauzinho pra torcida, debochado, no meio o time caindo. O time caindo, cara. Sabe? O cara que vai jogar campeonatinho de videogame desde que chegou, ele tá nessa, não tá conectado no Grêmio. Então tudo isso me faz crer que esse foi um... Nossa, agora ligaram mais uma turbina aqui, olha, sinceramente... vamos lá, 2021 tá sendo longo, mas vamos lá. E por que eu falei do Alan Ruiz? Eu não tô dizendo que o Grêmio precisa contratar o Alan Ruiz especificamente, mas tô dizendo que esse perfil de jogador, né, com essa personalidade me agrada muito. Eu lembro, cara, que o Alan Ruiz, vocês vão lembrar disso, quando ele jogou no Grêmio, ele expulsou o Guerreiro, Paulo Guerreiro, até então jogador do Corinthians, era um principal jogador do Corinthians na época. O Guerreiro já tinha amarelo, acho, tinha alguma coisa assim. Ele provocou o Guerreiro, discutiram não sei o que, daí os dois foram amarelados, o Guerreiro foi expulso, ou algo do tipo, ou o Guerreiro agrediu ele, ou alguma coisa assim. O mesmo aconteceu com o Fred, então no Fluminense, né? Também o destaque do Fluminense na época. Na época o Fred, né, mais em alta ali, ele expulsa o Fred, procurem esses vídeos. Eu não lembro se é segundo amarelo ou se ele consegue arrancar uma agressão dos caras, mas ele provoca os caras, assim, acho que com o Fred ou com o Guerreiro, agora não lembro. Ele chega a ficar aqui, ó, cara a cara, encarando e dizendo alguma coisa e tal, e ele consegue expulsar os caras, porque os caras se irritam com ele e perdem a cabeça. No Grenal do 4-1 que ele entra, fica 12 minutos em campo e faz 2 gols e acaba com o jogo. Ele vai lá provocar depois, o D'Alessandro se irrita, aí os dois são amarelados, o Filipão tira ele de novo, o Filipão bota ele faz 2 gols em 12 minutos, daí ele é amarelado na confusão com o D'Alessandro, o Filipão tira ele. Mas antes de ele sair de campo, eu lembro que o D'Alessandro já estava amarelado, né? E o Alan Ruiz dá umas brincadas ali, sabe aquela coisa de passar a perna na bola e dar uma provocada ali, meio que driblando o D'Alessandro, meio que irritando, e aí quando ele dá um toquezinho pro lado, o D'Alessandro chega e lavra as pernas do Alan Ruiz. E cara, ali eu não lembro quem era o árbitro, talvez tenha sido o Gaciba, eu sei que o árbitro, seja lá quem foi, naquele lance foi cagão, porque ele ia expulsar o D'Alessandro também. Cara, aí naquele jogo ia ser 7-1, sério, juro, ia ser 7-1 e com o Filipão na casa mata, né, logo depois do fatídico 7-1 da seleção brasileira. Ia ser histórico, cara, porque o Grêmio tava dando uma tunda no Inter, que o Inter tava nas cordas, não tava vendo de onde vinha, sabe? E o D'Alessandro conseguiu estancar um pouco isso, parando o jogo, fazendo aquela confusão, etc. Se o D'Alessandro é expulso pela liderança que ele estava exercendo ali naquele momento, de segurar o jogo, e até mesmo pelo fator um homem a menos, cara, a porteira ia abrir.
Então o Alan Ruiz tinha essa leitura de jogo, esse cenário, sabia o cara que ele ia irritar, sabia como irritar, sabia como expulsar o cara. Era um cara que provocava quando podia, era um cara que sabia fazer a leitura do jogo, até taticamente, eu acho, sim, sabe? De se posicionar, de receber, de driblar, de chutar. Não é um exímio jogador de futebol, até mesmo para a Série B, acredito que se viesse, provavelmente seria reserva num time mais perto do ideal, que eu imagino, né? Mas assim, cara, esse espírito a gente precisa. Seja com Alan Ruiz, seja com outro cara. A gente tem muito bunda mole, muito bom moço, muito cara que não sabe ler cenário, não sabe ler o jogo, não sabe entender o que está acontecendo, sabe? E esse foi um dos motivos que nos rebaixou. A nossa grande esperança por um tempo foi de um centroavante que saiu dizendo que o ano dele foi maravilhoso. É esse um dos maiores furos do time do Grêmio de 2021. E eu acho que por uma Série B, onde a margem de erro é pequena, onde a gente tem que ficar inegociavelmente entre os 4 primeiros, e acabou a conversa aí no primeiro ano, senão depois vai ficar mais difícil, a coisa vai complicar mais ainda. Então assim, a gente precisa, além de qualidade técnica e de um monte de outras coisas, né, que precisam ser pensadas, a gente precisa de jogadores com essa cabeça, com essa competitividade, com essa noção do que está acontecendo dentro de campo. Feito! Era mais ou menos isso. Falou, abraço!